Boa tarde, eu sou o professor Bispoeto, seu professor de língua portuguesa. É a vez do numeral. Quantifica os elementos, modifica os segmentos ordinal e cardinal. E os multiplicativos dão aumento proporcional. Você vai ver no final números sempre ativos. Os numerais fracionários indicam a diminuição, obedecem à proporção, metade, um terço, um décimo. Para ficar sempre alerta, aprender o português e decifrar os porquês, pergunte ao Bispoeta. Como vocês já estão percebendo, nós vamos prosseguir nas nossas considerações a respeito dos numerais. Como nós fizemos já essa introdução, agora nós vamos dar a sequência aqui, falando dos numerais simples. Os numerais simples são amplamente conhecidos por todas as pessoas. 1, 2, 3, 20, 30, 100, todos esses números são considerados numerais simples. Os numerais compostos, 21, 16, 17, 102, 1090, vocês podem observar que eles vão utilizar sempre a preposição para unir, por exemplo, 21. Numerais justapostos são 400. Por que eles são justapostos? Porque 400, se vocês pensarem bem, 400, que representa 4 vezes 100, 400, são justapostos. 700, 800, 90, 2000, 5000 e etc. São todos numerais justapostos. Para representar o número, por exemplo, o numeral 2200, nós vamos representá-lo dessa forma, 2200. Não tem segredo, é mole. 226, 226, usando sempre a preposição entre um elemento e outro elemento. 2226, mesma situação, 2226. Tudo muito simples. E para representar um número enorme como esse aqui, 324, 312, 090, 215, vamos ver como fica? 324 bilhões, 312 bilhões, 90.215. Tudo bem? Tem emprego como substantivos análogos aos coletivos dezena, década, dúzia, centena, centenar, cento, milhar, milheiro, milhão, bilhão, trilhão, etc., que tem cada um a sua função respectiva. Ainda como coletivos, nós temos uma dúzia de laranjas, 2 décadas de vida, 300 de bananas, 1 milhão de pessoas. E tem uma observação muito importante. Em lugar de milhão, pode ocorrer conto na aplicação a dinheiro, em conto de réis ou simplesmente conto. Sabe por quê? Porque antigamente existia essa denominação para um tipo de dinheiro usado no Brasil, que era o conto de réis. Por essa razão, algumas pessoas mais antigas continuam dizendo um conto, 2 conto. E inclusive cortam esse plural, não existe plural. Então é 1 conto, 2 conto, na verdade deveria ser 2 contos. Mas como nós já dissemos, a língua segue um fluxo diferente da escrita, tudo bem? Podem ser grafados com LH ou LI. Por exemplo, bilhão ou bilhão, trilhão, trilhão, quatrilhão, quintilhão, sextilhão, setilhão, octilhão. As formas com LH são mais usuais, são mais frequentes na nossa língua. E aqui eu faço um parêntese para dizer o seguinte: existe uma forma que acaba prevalecendo, que é consagrada pelo uso. Quando uma forma vai se consagrando pelo uso, a outra forma fica arcaizada, cai em desuso. Tudo bem? Vamos em frente. Os cardinais funcionam como adjuntos, à maneira dos adjetivos e pronomes adjetivos, e podem substantivar-se se os seres forem consabidos, precedidos do artigo
ou outro determinativo. Vamos ver como fica isso nos exemplos práticos. Os dois acabaram chegando logo. Percebam que como tem aqui a denominação dois, o os acompanha o dois, os dois. Estes três estão à sua espera. Estes três. Concorda em número o estes com o três. Podem juntar-se a substantivo acompanhado ou não de adjetivos, antepostos ou pospostos ao numeral. Lembram-se que antepostos colocados antes e pospostos colocados depois. Os dois bons momentos da vida. Os maravilhosos 3 dias passados na fazenda. Os numerais são invariáveis, exceção de uma, dois, duas, ambos, ambas, os formados com 21, 21 e as centenas acima de 100, 200, 200, 300, 300, 900, 900. Sujeito de oração com núcleo milhões, acompanhado de adjunto preposicionado, vai para o plural. Exemplo: 2 milhões de pessoas foram apresentados ou apresentadas neste ano. Os adjuntos de milhar masculino devem também ficar no masculino. Exemplo: alguns milhares de pessoas se expõem ao sol do meio-dia. Os milhares de pessoas que estudam línguas estrangeiras não devem esquecer a materna. Evite-se, aqui tem uma observação, evite-se o deslize hoje comum. Algumas milhares de pessoas, as milhares de pessoas. Tudo bem? Bom, esse assunto é um assunto que dá para a gente, não traz muito transtorno, não traz muita dificuldade. Se tiver alguma dificuldade, nós vamos sempre enfatizar para que nós não tenhamos nenhum tipo de problema com essa questão dos numerais. Bem, hoje nós ficamos por aqui. Devemos encerrar com mais 2 módulos, ou talvez mais um módulo só, a questão dos numerais, para nós prosseguirmos e finalizarmos as classes gramaticais. Eu quero lembrar para vocês, como sempre, eu sou revisor de texto. Se precisarem de revisão de texto, contem com o Bispoeta. Continuem se inscrevendo no canal, continuem dando o seu ok, dando o seu positivo, continuem colocando as suas observações, colocando as suas sugestões de tema. Inscrevam-se no canal principalmente. Eu estou muito feliz por ter chegado até aqui com vocês. Espero que tenham todos uma boa tarde.